E aí? Bom, vocês já voltaram, né? Aqui, dando prosseguimento aí aos nossos estudos das psicoses, a gente começa a trabalhar um pouquinho aí. Pera, deixa eu arrumar aqui. Cadeira aqui tá complexa hoje, mas vamos lá. Então, dando sequência, a gente vai falar um pouquinho da esquizofrenia, tá? Do seu desenvolvimento, da sua ocorrência, da sua presença aí dentro da sociedade, nas manifestações que ela pode se desenvolver. Logicamente que, voltando ao quadro, esquizofrenia ela é uma condição de uma psicose, e claro que dentro dessa característica da psicose existe aí a fuga da realidade. Tá? E aí o interessante nesse ponto, é interessante para as condições de estudo e aprendizado. É que para o paciente, para a pessoa que está com esse tipo de transtorno, ela acredita que é real. Ela acredita que realmente tudo que ela está vendo ali é real, está acontecendo. Tá? Faz fundamento, tem lógica, tem fundamentação. Embora quem esteja ao redor, os demais, não tenham essa mesma caracterização, tenham essa mesma percepção. Então, fica comigo, esquece essas redes sociais aí agora, depois fica postando lá no Instagram, hashtag enferminos, arroba enferminos, eu estou estudando muito, e vão focar aqui, ó, vão estudar aqui, vão lembrar mais um pouquinho, vão trabalhar mais um pouquinho. Esquizofrenia é um distúrbio mental grave, tá? É uma condição grave, aí que vai ter como característica aí a condição de perda desse contato que existe com a realidade. Então existe, tá? Essa perda vai acontecer. Alucinações, delírios. Então, às vezes, o que a pessoa vai ver, ela vai acreditar que é real, tá? Ela vai alucinar ali, vai interpretar de forma errada as situações, as condições, imaginar planos de conspiração, algo que não está acontecendo. Pensamentos anormais e até mesmo alteração das condições dessa pessoa. E que condições são essas? Da sua vida em sociedade e do seu método e da sua condição de trabalho, do seu dia a dia. Então percebe-se que existe uma mudança nesses quadros de esquizofrenia. Não tem uma causa certa, tá? Não tem um padrão pré-definido, não tem uma condição que fala assim, a esquizofrenia tem essa causa, prum, acabou. Ah, não, a esquizofrenia é provocada por uma alteração. Não tem, tá? Não tem. Existem teorias, existem estudos, existem bases que levam a algumas possibilidades, algumas definições. O importante é que eles acreditam que tem uma certa base biológica, que tem alguma certa base orgânica ali associada ao desenvolvimento dela. Começa aí pelos estudos dos 12 aos 24 nos homens, nessa fase inicial aí da transição de adolescência para a idade adulta, e nas mulheres aí entre os 26 e os 45 anos. Tá? É a fase que acontece o desenvolvimento, se tiver que surgir. O surgimento pode ser súbito, pode ser com desenvolvimento intenso, em dias e semanas, o trem é assim, ó, a pessoa não tem, já começa a ter alucinação, já começa a ter paranoia, pode, mas pode ser também um desenvolvimento lento, insidioso, um pouquinho a cada dia, um pouquinho em cada momento, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. E aí, quando chegar lá para 2, 3, 4 anos de ocorrências, é que a pessoa, pá, nossa, quer dizer então que ele é esquizofrênico, mas já começou a desenvolver há muitos anos. Só que as manifestações são pequenas, são mais simples, tá? São mais esparçadas, mas ela pode ter esse desenvolvimentozinho insidioso, gradual, contínuo na vida do esquizofrênico. Pode ser dividida em paranoide, hebefrênica, catatônica e residual. A gente vai falar delas daqui a pouquinho, tá? Então aguenta a mão aí. A esquizofrenia são psicoses endógenas, são vários desenvolvendo. É vista como uma doença, uma patologia que pode estar relacionada aí a alguma condição biologicamente vulnerável, ou seja, hipoteticamente, já foram estudados, que a pessoa tem que ter aí uma predisposição a ter esse quadro esquizofrênico, onde um ambiente familiar não é favorável, onde o lugar que a pessoa convive não é adequado, e isso pode ser aí o gatilho, pode ser o início da doença, pode ser o ponto-chave para começar a aparecer.
É sugestiva e instigante de buscar aí um conhecimento mais científico, uma investigação mais científica para saber como esse meio no qual o paciente está inserido ele influencia diretamente. A esquizofrenia é um grupo de distúrbios mentais graves, tá, que vão estar relacionados aí diretamente às manifestações que não têm característica patognomônica. Hã? Sintomas patognomônicos. Manifestações patognomônicas. O que é isso? São distúrbios graves mentais. Pá. Só que não vai ter nenhum sintoma clássico, não vai ter nenhum sintoma característico. Ele pode se manifestar de várias formas. Alguns vão ter alucinações, outros vão ter delírios, um foge da realidade, um vão ter ali umas perseguições, vão ter conspirações. Então ela tem uma série de diferentes formas de se manifestar. Não tem um ponto-chave clássico, definido, é aquilo ali por causa disso. Tá? É justamente por isso que não se sabe ao certo por que ela acontece, porque ela vai apresentar essa condição, que não tem uma ligação patognomônica, mas tem características distorcidas do pensamento, da própria percepção do indivíduo na sociedade, pode ter aí uma inadequação e até mesmo um embotamento do afeto sem prejuízo da capacidade intelectual, sem prejuízo da cognição. Quando tem o quadro de esquizofrenia, a pessoa não vai ficar, por exemplo, tem esquizofrenia. Não vai. A pessoa esquizofrênica não vai. Tá? Não tem esse prejuízo. É claro que ao longo do tempo pode ter algum prejuízo cognitivo, mas não associado à condição intelectual. A evolução dela é variável, tá? É diferenciada. O prognóstico do paciente é diferente. Por quê? Mais ou menos aí 1/3 pode ter uma recuperação completa, ou quase completa. 1/3 pode ter uma remissão incompleta, né? Ficar com alguma alteraçãozinha, algum prejuízo. E 1/3 ainda pode ter uma deterioração importante, persistente, da capacidade profissional, social, até afetiva. Ou seja, vamos brincar aqui de matemática. Entre 3 pacientes, um fica de boa, um vai ficar bem, mas ainda vai ter alguns resquícios, algumas sequelinhas, algumas lembranças, não de sequela, não, algumas lembranças, alguns episódios. E um já era, vai deteriorar a relação social, afetiva, profissional, ele não vai conseguir voltar à sua condição em que ele se encontrava. Isso pode acontecer. Então, de 3 aí, ó, nós temos essas possibilidades para o esquizofrênico. Causa é desconhecida, mas já tem algumas bases que falam que está associada a pessoa ser vulnerável, mais o estresse, mais a pressão. Tá? Então, quanto mais vulnerável for a pessoa, maior o risco, claro, dela ter o desenvolvimento a partir dos sintomas de estresse, a partir da pressão, a partir do que acontece no dia a dia, a partir das cobranças que podem surgir. Então, a tendência a desenvolver esquizofrenia nessas pessoas é maior. Tá? E, logicamente, que essa vulnerabilidade que a pessoa desenvolve são componentes que vão estar associados, inclusive, aí, à predisposição genética, ao ambiente físico, psicológico, ao local onde a pessoa vive, executa suas ações. Então, existe uma série de condições para se chegar ao desenvolvimento da esquizofrenia. Tem teoria que fala que é genética, um grupo fala de origem hereditária. Quer dizer que sim, tem possibilidade. Possibilidade. Tá? É o que eu já falo para vocês, vocês já me ouviram falar isso bilhares de vezes, eu falei muito. Você vai herdar dos seus papais e mamães, do seu papai, da sua mãe, sua carga genética, ela é herdada, obviamente, com as coisas boas. Olhos, cabelo, pele, cutis, inteligência, por aí vai. Os dentes arrumadinhos. Agora, vem também o pau. Vem também as coisas que não prestam. Você tá achando que você vai ter só coisa boa? DNA é tudo. Então pode ser que exista aí uma carga genética associada à esquizofrenia. Se tiver um paciente, se tiver um parente, alguém próximo esquizofrênico, é um risco para que você desenvolva. É uma possibilidade para que você tenha. E a relação
pode ser encontrada claramente, tá? Principalmente se o grau de parentesco ele for muito próximo. Por exemplo, parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, não, mas principalmente o pai e a mãe, primeiro grau direto ali, o pai esquizofrênico ou a mãe esquizofrênica. A tendência natural, a possibilidade é que os filhos desenvolvam esquizofrenia. A possibilidade, eu não estou falando que vão, mas é possível na genética. Ah, não, é porque na minha família tem esquizofrênico. Ah, é? É. É o tio da minha tataravó. Ah, e depois disso? Ah, depois disso todo mundo é de boa, todo mundo é tranquilo, não teve nada não. Então, nesse caso, a probabilidade da pessoa ter, de você desenvolver, é mínima. Mínima, 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 ou nem desenvolva. Agora, ah, minha mãe é esquizofrênica, meu pai é esquizofrênico, meu irmão já tem esquizofrenia, já manifestou. A probabilidade para você desenvolver é maior. Falando geneticamente. Agora, é claro que existem aí uma série de manifestações para falar se o que a pessoa tem é ou não esquizofrenia. E é nisso que a gente vai dar sequência daqui a pouquinho. Então, não sai daí. A gente vai continuar estudando.